São 4 horas e 35 minutinhos, 4h35, bota o hino da macaca. Ponte Preta aqui, ufa, volta a vencer uma partida de futebol. Último jogo, última vitória, acho que é 2 de fevereiro, Carlão. Nossa. Contra a Ferroviária. E daquele jeito ainda. Daquele jeito ainda. VAR, né? não VAR. Pois é, o VAR ou não VAR? VAR ou não VAR? VAR ou VAR, pois é, rapaz, que coisa, hein? Mas venceu. Venceu no último sábado, jogando contra a equipe do CRB. A Ponte Preta fez 1-0, gol do Luca. Júlio Nascimento tem mais informações. Chega mais, Julião. Muito bem, amigos, trazendo informações da Ponte, a Macaca que viaja para o Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, já pensando no jogo contra o Vasco. Até fazendo aqui um parêntese sobre o momento do Vasco, que é um momento muito difícil na temporada. Antes do jogo contra a Chapecoense na sexta-feira, que inclusive tecnicamente foi um jogo bem abaixo do esperado, torcedores foram acompanhar o embarque do Vasco para Chapecó, muita pressão, o Zé Ricardo chegou a ser acuado, dedo na cara, um momento de instabilidade do Vasco, de muita pressão. O Vasco que só no recorte Série B, somando a reta final do ano passado, não vence há 11 jogos. Então foram ali 8 jogos na fase final da Série B do ano passado e esses 3 jogos iniciais na atual temporada. Então vencer em casa tem sido já uma cobrança praticamente regular aí nos últimos dias, constante. Todo mundo tem falado que o Vasco precisa dessa vitória para sustentar o trabalho do Zé Ricardo. Então a Ponte Preta ela vai encontrar esse cenário. Geralmente atuar em São Januário traz as suas dificuldades, mas a Macaca vem de uma vitória com boa atuação no primeiro tempo contra o CRB. Inclusive o Amaral falou sobre isso na entrevista coletiva de hoje. A Ponte comemorando esse momento positivo, esse momento agora de mais confiança, e o Hélio dos Anjos tem apontado aí que a escalação do time titular ela deve ser mantida para esse jogo contra a equipe do Vasco, né? Provavelmente nenhuma mudança. Fica aí pendente a situação do Fabrício, acompanhando a recuperação do filho, que estava internado na UTI desde quinta-feira, né, com quadro de pneumonia, por isso que ele não participou do jogo contra o CRB, mas talvez a única situação aí para avaliar ainda no finalzinho do treino de hoje, também na atividade de amanhã, antes da viagem para o Rio de Janeiro. No mais, a Ponte deve ser a mesma que venceu o CRB no final de semana. Tá aí, portanto, a Ponte Preta com essa vitória primeira no Campeonato Brasileiro, né? Depois de algum tempo volta a vencer uma partida de futebol. Essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro dá um respiro para a Ponte Preta, né, Carlão? E a maneira como foi a vitória, né? Jogando bem, fazendo um bom primeiro tempo, o segundo recuou um pouquinho, tomou um certo sufoco, mas foi uma vitória da luta, da entrega, uma vitória com a cara da Ponte Preta. A torcedora adora, né, esse tipo de vitória. Ralar o bumbum no chão, os jogadores demonstrarem aí comprometimento. No final do jogo também eles foram cumprimentar a torcida. Então foi uma vitória com a cara da Ponte. Será que vai ser uma tendência ou vai ser uma rotina? Não sei, até não acredito. Mas foi um time com cara de time. Sabe, uma escalação que eu acho que a partir desse jogo contra o CRB a gente vai conseguir falar com um pouco mais de tranquilidade, porque mesmo até o jogo Cooperário você não sabia a escalação da Ponte, né? É um tira e põe, é um teste em meio ao campeonato, mas dessa vez não, ele definiu a primeira linha defensiva, definiu os meio-campistas. Aliás, eu acho que esse foi o diferencial da Ponte, né? O casamento entre os três lá, o Ramon, o Leonaldo e o Amaralzinho. Na frente o Luca, a referência em todos os sentidos, não só a referência técnica, mas o capitão, o cara que briga. E os meninos pelos lados, Danilo Gomes, que jogou muito bem, o Echaporã, que ainda precisa demonstrar um pouquinho, mas é um cara que pode ser útil durante a temporada. Ou seja, é o princípio de uma formação, e isso já é um caminho importante rumo a uma boa campanha. Um dos destaques do jogo, o Amaral, que na transmissão eu falava Amaralzinho, que já tá virando o xodó da torcida, com 18 anos tomando conta do meio-campo da Ponte Preta. Ele deu entrevista coletiva hoje e ele falou sobre essa vitória, a importância dessa vitória primeira no Brasileiro. Boa tarde. Acho que a primeira vitória é sempre mais importante, né? Para dar uma confiança a mais. E ainda mais com a minha primeira como profissional, acho que fiquei muito feliz, muito motivado, ainda mais para conquistar mais vitórias ainda, porque uma não é o suficiente, e eu quero conquistar mais vitórias ainda e trazer mais alegria para o torcedor. Júlio Nascimento, CBN Campinas. Amaral, você foi mais uma vez elogiado pelo Hélio, mas ele citou que é importante ter paciência por conta da sua idade. Como você tem trabalhado para buscar amadurecimento mais rapidamente?
Acho que ele é um treinador experiente, né? Ele é um treinador que é bem rodado. Me ajudou bastante, está me ajudando e vai me ajudar, creio que ele vai me ajudar bastante, mas o grupo todo está me ajudando, me dando toques, me posicionando melhor e eu tô pegando isso rápido e tô aprendendo rápido com o grupo também, que é importante. Tá aí, portanto, Amaralzinho. Falei, eu fui muito forte em falar que ele já pode ser o xodó da torcida ou não? Não. O torcedor da Ponte gosta, né? Jogador da base, jogador que demonstra ter um carinho. E outra, né? O principal, joga bola, né? Joga bola, jogador brigador, com a característica da Ponte, com personalidade, isso é importante. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? De repente vem a empolgação, porque a torcida da Ponte está tão carente de bons valores, e quando aparece um garoto que dá a impressão que tem muito para evoluir, às vezes o pessoal se empolga demais, né? Vide aí, não estou comparando, pelo amor de Deus, mas o que aconteceu com o Patrick de Paula no Palmeiras, né? Para mim era volante de seleção brasileira. Muito novo ainda, com certeza também pode chegar, mas de repente ali empolga, que é natural da idade, deu uma empolgada, mas é natural também, né, Cabelo? 19, 20 anos, de repente dá uma deslumbrada aí, só que aí você tem que ter a cabeça pra, vamos voltar, vamos retomar a carreira. Até agora, não sei se ele está conseguindo, tanto é que ontem ele ficou no banco lá com o Botafogo, mas isso é uma outra história. A gente espera que o Amaral realmente tenha essa personalidade, tenha essa cabeça no lugar, que ele saiba administrar esse momento bom. Sim. E o momento ruim também, porque daqui a pouco chega, né? Vida de jogador é complicada, mas um casamento perfeito. Ele, o Leonardo, o próprio Ramon entrou bem. Fazia tempo que eu não via a Ponte fazer um gol trabalhado como fez no sábado, né? Calcanhar, ultrapassagem, cruzamento ou passe, a conclusão do Luca. E deu teve certo. No segundo tempo um lance igualzinho. A finalização foi no segundo tempo. Não me lembro de quem foi a finalização, mas não foi do Luca. Acho que foi do Nicolas. A finalização acho que foi do Nicolas, que ela subiu. Sim. Mas foi idêntico. Mas gostei do comprometimento. Mais uma vez, é um pezinho no chão, é uma Ponte em formação, é uma Ponte que ainda está ferida por tudo que aconteceu, a torcida está ferida, mas eu acho que pelo menos foi um time, né? Um time que demonstrou comprometimento. Isso é o mínimo, né, que a torcida da Ponte exige. E esses jogadores que entraram em campo contra o CRB, eles demonstraram isso. Vai fazer boa campanha? Não sei. Mas que pelo menos hoje a Ponte já tem uma cara de equipe, sem dúvida alguma. E eu não sou muito de supervalorizar treinador, mas estou gostando do papel do Hélio dos Anjos na Ponte. Sabendo de tudo que ia enfrentar, porque as notícias no mundo do futebol elas correm rápido, e assumindo a responsabilidade, juntando, querendo, comprometendo essa rapaziada. Então estou gostando do trabalho, do comprometimento. Acho que essa é a palavra. A Ponte hoje ela precisa de comprometimento em todos os setores e principalmente dentro de campo. Essa vitória coloca a Ponte Preta em 11º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 4 pontos em 3 jogos, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. E tem menos um de saldo, porque tomou dois gols no Operário, né? E fez um aí contra a equipe do CRB. Ponte Preta que enfrenta o Vasco da Gama na próxima quarta-feira às 9h30 da noite, lá em São Januário, com transmissão aqui na CBN Campinas. Torcedores que já dá pra dar aquela, pelo menos por hora, Carlão. Ufa. E vai pegar um Vasco da Gama que de repente a Ponte pode dar uma embalada até aí. Explorar esse momento ruim, né, que vive o Vasco, e esse momento um pouco mais tranquilo da Ponte, um pouco mais ameno, né? Aliás, acho que deve ser o primeiro momento de menos turbulência, né, dentro do ambiente da Ponte. Mas foi uma vitória que o torcedor gosta, sabe? Da maneira que foi, da maneira como ela foi construída, com um gol bem trabalhado, jogadores lutando, brigando, segundo tempo um sofrimento danado, mas tava ali, os caras colocando um ônibus ali pro CRB não marcar o gol, sustos aconteceram, mas a Ponte conseguiu a vitória, uma vitória importante, uma vitória que devolve a confiança e vai para um jogo contra o Vasco, de repente um Vasco até favorito, mas um Vasco muito complicado, né? A gente lendo as notícias, protestos podem acontecer lá em São Januário, e a Ponte vai lá quietinha, de repente pode tirar proveito, aquela jogada por uma bola, muita atenção defensiva, um cuidado com a arbitragem, né? Jogo no Rio, São Januário é sempre muito difícil, até pelo momento que vive o Vasco, mas vai lá, joga um feijãozinho com arroz, compenetrada, concentrada, para que de repente ela possa surpreender. O João de Jundiaí tá mandando abraço a todos aqui, a toda a nossa equipe também.